Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 e no primeiro exercício de concentração, o Grabovoi fala: concentre-se simultaneamente em todos os objetos da realidade externa ao seu alcance, com apenas um impulso de percepção de todos esses objetos. Como resultado, você se tornará ciente de todos esses objetos. É claro que na fase inicial da prática você terá apenas uma percepção parcial. Vá com calma. Realmente, o objetivo do seu trabalho é a percepção mais completa possível de todos os objetos. Aos poucos, você terá posse de tal capacidade. E aí ele vai falando sobre isso. É bem grande esse texto. E depois ele fala ligações de causa e efeito no âmbito da informação. Isto pode ser feito com base em ligações de causa e efeito no âmbito da informação. Você pode desenvolver ainda mais o que já sabe, considerando o seu trabalho do ponto de vista do controle fundamental. Então, eu queria mostrar aqui o meu processo de aprendizado com essas sequências e tal. Eu tinha uma obsessão por economia, mas são pontos, normalmente são pontos que seguram todo o resto. Então, eu tinha esse ponto, esse foco na economia, não no processo e no desenvolvimento, mas na economia, muito de reciclagem, muito de usar, por exemplo, patchwork, usar tecidos. Depois de muito aprendizado, eu descobri que patchwork hoje em dia é algo muito caro e sofisticado, porque a linha é cara, o tecido é caro. Então eu comprava o tecido, mas eu costurava na beiradinha para economizar o tecido, e aí o projeto ficava horrível, mal feito. Sempre tinha, os meus projetos não aconteciam, porque eu sempre tinha um foco não no projeto, não no desenvolvimento, mas na economia. Quando eu vim para cá, o dólar subiu muito e eu cheguei a ficar com muito medo de nem ter a casa, de ter que devolver a casa. Então, e com esses aprendizados todos, eu me propus. Ultimamente eu tenho feito metas para mim que tá dando certo. Essas pequenas metas tá dando muito certo. Eu fiz a meta de usar tudo que eu tenho, de não me sentir pobre, de não me sentir apavorada e usar tudo que eu tenho. E quando eu fui usar, até hoje eu não consegui usar tudo. Isso já tem uns 3, 4 anos. Até hoje eu não consegui usar tudo de tanta coisa que eu tenho. E a gente é assim por dentro também. A gente tem tanta informação, tem tanta coisa para liberar, para autoconhecer, e a gente fica sempre focado no pobre, não tenho, ao invés de focar no que eu tenho, no que eu sou, no quem eu posso ser. Então eu queria mostrar aqui algumas coisas. E interessante, que não deve ser coincidência, eu não tinha feito o exercício ainda, eu trouxe todo esse material e quando eu fui ler o exercício de hoje, era com os objetos do mundo. Então, por exemplo, eu não tinha o ferro de passar roupa. Até fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, que era tão barato, o ferro é tão barato, por que eu não tinha o ferro? Depois que eu comprei o ferro, eu não usava, porque se eu coloco o ferro, puxa energia que é caro. Aí se eu desligo, porque agora para passar essas coisas, eu ligo e desligo várias vezes, muitas vezes, mas antes eu não faria isso. Não sei por que a energia estava focada no ferro. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu uso o ferro e uso e ligo e desligo quantas vezes for necessário. Hoje eu estava lembrando disso porque eu estava passando esses paninhos. Aqui também dá para ver, ó, eu comecei porque as tintas são pequenininhas. Essa tinta veio do Brasil tem mais de 5 anos. Então eu fico economizando a tinta, economizando o material. E ontem eu consegui superar. Em vez de fazer com pouca tinta, eu superei e já fiz bem mais colorido. Também superei, fiz preto e branco. Aqui fiz no jeans e eu quero mostrar os erros e a complexidade de cada coisa, que é simples, mas é complexa. E isso chega nos nossos problemas, na resolução dos nossos problemas. Eu não quero ser uma pessoa fútil e ficar mostrando artezinha. A questão aqui não é a artezinha. A questão aqui é o processo e o aprendizado para a gente chegar na liberação e na riqueza de quem nós somos, na abundância universal.
E essa abundância universal também não é uma alegria fútil, não é uma alegria sem motivo, ou uma alegria porque tem que ser, porque a gente só produz coisas na frequência da alegria. Não existe isso de só frequência da alegria. A gente não vive num... Isso também é economia. Deixa de ser economia de sentimentos e uma forçação de barra. E aí a gente nunca é alegre, porque isso é um paradoxo. Para a gente ser alegre, a gente tem que saber ser triste. Se a gente quer paz, a gente tem que entender que a guerra existe. Então não dá para ficar obcecado com um foco só, reduzindo a vida, porque isso não vai trazer a solução para nós. A gente precisa ser muito consciente do que a gente está fazendo. Então aqui, ó, por exemplo, eu usei o cloro e deu errado. Deu errado, olha o pincel, acabou com a cerda do pincel. E eu fiz esse tanto aqui, ó. Eu já tinha visto que estava dando errado, mas eu fiz esse tanto aqui porque eu estava economizando o cloro. Cloro é algo super barato. Depois eu fui pesquisar, é muito pouco o cloro que tinha no produto lá. Chama cloro, mas é muito pouco, era 5%, então não coloriu, não descoloriu. Mas antes eu ia querer esse processo aqui, ó, feito ontem e já feito e já resolvido e já feito tudo, 31 com as 62 sequências e tudo resolvido. Agora eu sei que é um processo, que vai levar uns dias, que eu vou ter que aprender sobre cloro, sobre lixívia, sobre água sanitária, o que tem aqui, se é que tem. No Brasil é mais fácil de achar esses materiais, álcool, essas coisas. Aqui é um pouco diferente. Então, isso é um aprendizado. Outro aprendizado aqui, o pincel, onde que eu tô pondo foco da economia. Eu já podia ter economizado até a saúde, porque no final eu estava passando um pouco mal. Eu não usei máscara e estava um pouco tonta. Aqui, ó, eu usei tecidos que deram errado. Gostei. Eu vou usar o outro lado para a sequência, mas eu gostei do resultado. Então, é um processo. Aqui também é com plástico. Eu usei plásticos bons, plásticos ruins, plástico de sacolinha. Isso vai ficar nas costas, né, do trabalho. Deu certo, plastifiquei, adorei o resultado. Tem vários tipos de plásticos aqui. E tem plásticos bons que ficam melhor. Mas tem plásticos ruins que eu posso usar 3, 4 vezes, que também acaba dando o mesmo resultado. Então, como o Guimarães Rosa fala, pão ou pães é questão de opiniões. O que eu quero mostrar aqui, que para resolver um problema, a gente não tem só uma solução. Cada passo tem infinitas possibilidades. E se eu vou usar tecido, então as tintas são de tecido. As canetinhas são de tecido. Então é um mundo de informação de tecidos, de tintas, né? Tem tinta 3D, tem tinta que dilui na água, tem canetinha, tem. Se for no papel, aí tem uma infinidade de papel. Aí tem uma infinidade de canetinhas. Tem uma infinidade de letras, de possibilidades, de junção dessas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque não é para assustar. Um problema, ele tem infinidades de passos para chegar na solução. E o processo, quando a gente começa a escolher, a ver e a entender o processo e os elementos, por isso que ele dá tanta importância à união desses elementos, e esse exercício de hoje é tão importante, porque a gente começa a ver isso como uma diversão, como uma possibilidade, não como um tormento. Ai, meu Deus, eu não sei resolver o problema. Ai, aí quando a gente está com medo e economizando a nossa inteligência, economizando a nossa capacidade de aprender e de se desenvolver e escolher por nós próprios, a gente começa a ouvir as pessoas. Aí as pessoas falam assim: o Grabovoi é muito complicado. É complicado porque ele até fala, mas é complicado porque ele não fala assim: pega esse papel, pega aquela caneta, compra isso, compra no meu curso que eu vou te ensinar passo a passo como fazer. Não existe isso. Existe o passo a passo ali, a gente aprende, mas são infinitas possibilidades para tudo. Então, se a gente aprende a pensar e a
negociar com nós mesmos, os cursos eles até acrescentam, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele. Mas sem essa capacidade, a gente faz o curso e não chega a lugar nenhum. Porque a gente está esperando, nós vamos decidir os problemas e chamar a pessoa lá, o coach, o professor, para falar como que a gente vai resolver. Então fica parado. Eles ensinam e falam, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E a gente acredita, porque a gente está num processo de economia da nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, de reconexão com nós mesmos. Aqui outro exemplo de outro projeto que deu errado. Eu estou tentando transferir imagem para madeira. Esqueci de pôr no retrato, no espelho, para poder, quando fizesse aqui, né? Essa aqui eu nem tirei o papel, porque já deu errado aqui. Tudo bem, porque eu já aprendi muito. Eu já aprendi sobre a madeira, eu já aprendi que essa impressora consegue fazer essa cola, como que faz a cola. Eu já aprendi muito. Daqui a pouco eu vou aprender o certo e aí vai. Aí fica novamente infinitas possibilidades, porque eu posso imprimir qualquer coisa. Depois eu vou testar na impressora colorida, não sei se vai dar certo. E aí começa a abundância. Aqui, pela primeira vez, eu estou mostrando do outro lado, porque era sempre muito bonitinho do outro lado, mas como eu tinha que mostrar as sequências, eu nunca mostrava desse lado. Aqui eu já trouxe o outro lado para frente. Então, eu espero mostrar com isso que isso foram anos que eu tenho esses materiais, que eu vou juntando coisa e não conseguia conectá-los comigo e nem entre eles. Então ficava aquele tanto de tralha na minha casa, carregando para lá e para cá, bagunçando tudo, arrumando tudo. Nossa, como eu levo para lá e para cá, porque cada coisa dessa tem uma rede de informação. Tem uma rede. Por isso que o problema, ele é interessante. Quando a gente mexe no problema, a gente mexe na rede de informação toda dele. Por isso que é um pouco difícil, porque se eu vou me separar, eu me separo não só do meu marido, mas da família, dos amigos, das ligações, dos passeios, dos fins de semana, de uma rede inteira de conexão. Quando a gente começa a ver isso só como uma rede, como uma ajuda, não é ajuda, como uma rede mesmo, a gente não fica tão assustado para poder desmontar essa rede e montar novas redes de conexão. É isso, é muito complexo, mas é muito interessante porque a gente passa a ser dono e escolher o que a gente quer do jeito que a gente quer. Por exemplo, eu posso escolher, e é simples, eu posso escolher essa sequência aqui ou essa, as duas são do mesmo dia de hoje. Vou escolher essa aqui por causa da luz. Olha como que o ambiente ajuda a gente a escolher. Então, o segundo exercício, 1854312. 1854312. 8941532210. 8941532210. E no terceiro exercício, ele fala que quando a gente une o 0 ao 1, formando o dia 10, a gente faz uma ação. Porque a ação não é só comprar, ter ou fazer alguma coisa. É pensar, é pilotar, é sentir. Tudo isso é uma ação. E quando a gente une, a gente está fazendo uma ação. E essa ação é vista por todos. Nós somos visíveis para todos. Como os outros também são visíveis para nós. E num outro exercício também ele fala que a nossa falta também é uma presença. A gente está onde a gente não está. Então, é interessante quando a gente quer comunicar para uma pessoa uma coisa que ela não está conseguindo entender, a nossa falta pode ser essa ação, pode ser essa comunicação. E com esses exercícios a gente vai aprofundando nessa complexidade, nessas relações com os objetos, com as pessoas, com os animais, com o Criador, com o ar, com o sol. E aí a gente vai entendendo e sendo maior que tudo isso, nesse sentido, que a gente pode escolher, que a gente pode direcionar a nossa vida.
Isso não quer dizer que é só alegria, precisa de muita tristeza, precisa entrar nos problemas. Isso é para ajudar a entrar nos problemas, a sentir os problemas de uma forma que são não de medo e pavor, mas que a gente pode superá-los, que nós somos maiores que o problema. Problema é tudo aquilo que tem solução, já dizia o Rubem Alves, é tudo que tem solução, então a gente fica confiante, porque a gente sabe onde a gente está se metendo, em que rede a gente está, qual a rede a gente está contando com ela para resolver os nossos problemas. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.